Deus está tentando te dar respostas que te mantêm longe dos problemas. E Ele não vai mudar de ideia e não é bom ignorá-lo esperando que Ele venha com uma resposta mais fácil da próxima vez, porque Ele não vai fazer isso. Quantos de vocês realmente querem ter um coração perfeito para com Deus? E nós descobrimos ontem que, se você quiser resumir tudo numa só coisa, o que Deus considera um coração perfeito é alguém que o ama com todo o seu coração, alma, mente e força. Quer dizer que realmente ama Deus e é totalmente, não parcialmente, mas totalmente comprometido com Ele. Tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Deus, você o conhece e está à sua disposição. E Jesus disse, eu acho que em João 14, que se você me ama, você me obedece. Bem, eu acho que você pode ouvir isso de duas maneiras. Você pode ouvir como, se você me ama, você vai me obedecer. E eu acho que é mais uma promessa que, se você realmente me ama, a obediência será o fruto desse amor. Não é um monte de coisas que você sente como se fosse obrigado a fazer e luta com isso. Você vai perceber que, só porque você ama a Deus, você deseja fazer o que Ele quer que você faça. Agora, veja, sempre há outro lado de nós que quer lutar contra tudo o que é bom. A Bíblia diz que estamos mortos para o pecado, mas não diz que o pecado está morto. Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós teremos que lidar com a tentação do pecado. E a carne às vezes quer fazer coisas pecaminosas, mas o Espírito não quer fazer coisas pecaminosas. É por isso que às vezes você se sente como se estivesse em uma guerra o tempo todo, sendo empurrado em duas direções opostas. Então, é muito simples se você alimentar o seu espírito da palavra de Deus, e ela vem de muitas formas diferentes. A partir do momento em que você entrou aqui, você está sendo impregnado da palavra. A música está cheia da palavra. Todo mundo que se levantou e disse algo para você está cheio da palavra. E hoje eu quero falar com você sobre a parábola do semeador. E isso é muito importante na palavra de Deus, porque na verdade é uma parábola sobre 4 tipos diferentes de... A Bíblia diz de solo, mas é realmente sobre 4 diferentes tipos de corações. 4 condições diferentes do coração e de como esses vários corações ouvem ou não ouvem a palavra de Deus. Agora, há milhares de pessoas aqui hoje que podem ser multiplicadas por muito mais do que milhões e milhões que vão assistir a TV por todo o mundo e algumas vão receber mais do que eu estou dizendo. Algumas vão ouvir o que eu digo e vão agir em cima do que eu estou dizendo e vão começar a ver boas mudanças em suas vidas, mas algumas não farão nada com isso. Alguns ficaram focados no que eu estou dizendo, outros deixarão a sua mente vagando por aí e vão ficar sentados aí com um sorriso no rosto, mas elas não vão absorver nada porque elas não estão realmente ouvindo. E então, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu sei o que Ele pode fazer e quer fazer e está fazendo em suas vidas. E eu quero tanto que você tenha a vida boa que Jesus morreu para que você tenha. A única coisa que vai fazer isso ser possível para você é, agora ouça o que eu vou dizer, conheça a palavra e tome atitude em cima do que você ouve. Ouvir e não agir é um tanto quanto inútil. A única coisa, se você sabe um monte de coisas, mas não age em cima delas, então
Geralmente você se torna orgulhoso de tudo o que sabe, dizendo a todos o que fazer. Mas se você mesmo não fizer isso, isso não vai mudar a sua vida. Não é apenas ouvir, não só sublinhar na sua Bíblia, é fazer o que você ouve. E então o objetivo de vir aqui hoje é ou para ser encorajado no que você diz, eu vou fazer isso, ou eu preciso crescer mais nesta área. E olha, eu estou feliz por ter ouvido isso, porque eu preciso de ajuda nessa área, Senhor. Não se incomode em ir à igreja se você não vai com a intenção de aprender algo que vai te ajudar a crescer e ser mais parecido com Cristo na sua vida diária. Sabe, algumas pessoas dizem, eu vou à igreja todo domingo. Bem, bom para você. Mas será que você consegue lembrar no dia seguinte de qualquer coisa que o pastor disse? Eu espero que amanhã, quando alguém perguntar sobre o que a Joyce pregou, que você possa dizer-lhes. Não apenas, eu não sei, mas foi muito bom. E então, o interessante sobre esta parábola é que Jesus disse aos seus discípulos, se vocês não entenderem esta parábola, vocês não vão compreender nenhuma outra parábola. Uau, que declaração! E se você não entender esta parábola, você não vai compreender nenhuma parábola. Então diz também em Marcos 4:24, isto é muito importante de se ouvir. A medida de pensamento e estudo que você dá para a verdade que você ouve é a medida da virtude do conhecimento que voltará para você. Vou repetir. A medida de pensamento e estudo, que você dá à verdade que você ouve é a medida da virtude, que é outra palavra para poder, e conhecimento que voltará para você. Eu estou fazendo a minha parte. Mas agora, se você não fizer a sua parte, você pode ter um bom momento aqui, mas eu quero que você tenha mais do que um bom momento. Eu não quero que você se arrependa por ter investido neste momento aqui, sabe? Quero dizer, eu quero que daqui a um ano você possa se lembrar, algo mudou na minha vida há um ano atrás, quando fui àquela conferência. Uma história me foi contada, uma mulher me disse isso e eu acho que é uma boa história e vou tirar um tempo aqui para contar para você. Ela esteve em uma das minhas conferências há anos. Naquela conferência nós servimos refeições às pessoas, elas se sentavam em mesas redondas, eram 10 pessoas por mesa. E então, essa senhora veio e ela foi abusada, ela tinha todos os tipos de problemas em sua vida, e ela veio a mim ao final da conferência e disse, bem, eu descobri, neste fim de semana, o porquê de eu não ter nenhuma vitória em nenhum dos meus problemas. E à medida que eu ouvia você pregar, e nós interagimos muito naquele fim de semana, ela disse, eu descobri que todas as outras mulheres tinham problemas semelhantes e todas tinham sido vitoriosas e tinham sido libertas, mas eu não. E ela disse, à medida que eu as ouvia falando das coisas que Deus havia lhes dito para fazer, coisas que Deus as tinha revelado e elas fizeram e mudou isso e aquilo. E ela disse, eu sabia que cada uma das coisas que Deus disse para elas, Ele também me disse, a única diferença é que elas fizeram e eu não. Deus está falando conosco e nos mostrando coisas o tempo todo. E nós estamos falando nesta conferência sobre fazer um compromisso maior. Vamos fazer com que um de nossos objetivos seja assumir o compromisso de ouvir o que Deus está dizendo? Vamos lá. Deus está tentando te dar respostas que te mantêm longe dos problemas. E Ele não vai mudar de ideia
E não é bom ignorá-lo esperando que ele venha com uma resposta mais fácil da próxima vez, porque ele não vai fazer isso. Eu sei que ele conhece cada pessoa sentada aqui e Deus não faz acepção de pessoas e a palavra funciona para todos nós, quem quer que seja. Qualquer pessoa que vai aprender a palavra, quero dizer, estudar a palavra e se aprofundar nela, onde ela não é apenas uma informação, mas ela se torna revelação, e você aceita o que ela diz repetidamente, não apenas uma vez para ver se ela funciona. Você não transformou a sua vida em uma bagunça fazendo uma coisa errada apenas uma vez. E você não vai se consertar porque você vai fazer uma coisa certa só uma vez. Você se compromete e faz o que Deus diz de novo e de novo e de novo. Ninguém pode fazer isso e voltar aqui e me dizer que Deus não mudou a sua vida. Então eu acho que eu estou colocando um pouco de responsabilidade em você hoje, ao dizer que a sua vitória não depende daqueles que trabalham e estudam para te trazer a palavra. Depende do que você faz com o que você ouve. Amém? Ok. A parábola do semeador. Marcos 4, de 1 a 9. De novo, Jesus começou a ensinar perto do lago. E a multidão que se reunia ao seu redor era tão grande que ele entrou e assentou-se no barco, enquanto todo o povo estava ao longo da costa, na beira da água. E ele lhes ensinou muitas coisas por parábolas. Agora, uma parábola é uma história que tem um objetivo. E em sua pregação ele disse: ouçam. Eu gosto dele ter começado assim: ouçam! Ponto de exclamação. Um fazendeiro saiu para plantar. Enquanto dispersava a semente, algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Algumas caíram em lugares rochosos, onde não havia muita terra e brotaram rapidamente, porque o solo era muito raso. Mas quando o sol apareceu, as plantas se queimaram e elas murcharam, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, e assim nelas não cresceram grãos. Mas ainda outras caíram em bom solo e brotaram, cresceram e produziram uma lavoura, algumas multiplicando a 30, 60 e centenas de vezes mais do que quando foram plantadas. Então Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É um tanto interessante algumas destas frases que ele disse aqui. Provavelmente nós nunca prestamos atenção nelas. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que ele realmente está dizendo? Ok, agora eu estou dizendo algo que é para todos. E ele começa dizendo: ouça. Então, ele está dizendo: se você tem ouvidos obedientes. A Bíblia fala sobre termos um ouvido circuncidado. Sabe, eu posso dizer a mesma coisa e pessoas diferentes podem ouvir de maneiras diferentes, dependendo da condição do coração, e outras não vão me escutar de jeito nenhum. Eu falo algo que elas não gostam, então apenas elas jogam fora, antes de ter a chance de reagir à palavra. Agora, no nosso mundo hoje, de supermercados e máquinas operando a agricultura, nós podemos não nos identificar imediatamente com esta parábola do semeador, porque Jesus usa exemplos relacionados com a cultura em que ele vivia naquela época. É uma parábola para a comunidade agrícola dos dias de Jesus. Mas os seus ouvintes devem ter reconhecido imediatamente a cena e se identificado com a mensagem de Jesus. Todo mundo ganhava vida com a agricultura, exceto os muito, muito ricos. Agora, a minha avó tinha uma horta. Eu ficava um pouco na horta dela, então eu sei um pouco sobre agricultura. Eu certamente não sou uma agricultora, mas eu sei um pouco. Alguns de vocês plantam jardins, se não vegetais, pelo menos flores. Portanto, nós sabemos que você nunca terá nenhum tipo de colheita, a menos que primeiro uma semente seja plantada no solo. Amém? Enquanto a terra permanecer, haverá o tempo da semente
e o da colheita. Você planta a sua semente no terreno e no tempo certo, com certeza, haverá uma colheita. Bem, o semeador, quem semeia, é o Espírito Santo. Agora ele está usando a minha boca hoje, mas é o Espírito Santo que semeia a semente da palavra de Deus em sua vida. Se você pegar isso e realmente ouvir, se você realmente absorver algo, eu entendo que provavelmente você não vai conseguir se lembrar de todas as coisas que eu digo, mas nós facilitamos muito. Hoje as pessoas nem precisam olhar para suas Bíblias, está tudo na tela para elas. E eu acho que às vezes não fazemos um favor para as pessoas. Tudo na vida é tão fácil agora que nós não temos. Você precisa ver o que eu costumava ter que fazer para estudar, para ensinar uma mensagem. Agora você pega o seu computador e em 1 minuto você encontra tudo o que quer. Você pode até mesmo pesquisar sobre tal e tal assunto, quer dizer, eu nem precisava pensar, eu poderia baixar o sermão de alguém e subir aqui e passar para você, mas o que há de bom nisso é a quantidade de trabalho que eu coloco nisso e quantas vezes eu passo e repasso isso. E eu vou te dizer, eu tenho muito trabalho quando eu começo, mas no momento em que eu subo aqui, isso não é eu acho que vai dar certo, eu sei que eu posso trazer isso da maneira que eu creio tanto que eu posso fazer com que você creia. Mas isso não acontece sem trabalho e esforço. Eu li no livro e realmente gostei. Qualquer pessoa pode estar tão perto de Deus quanto quiser, só depende de quanto tempo ela está disposta a investir nisso. Deus não escolhe algumas pessoas especiais, que são aquelas que estão, sabe, realmente próximas dele, todas as outras não têm esta oportunidade. Todos nós temos escolhas na vida sobre o que vamos fazer com o nosso tempo. E então, não há nada nesta parábola que diz, bem, funcionou para algumas pessoas e não para outras, porque a qualidade da semente de algumas pessoas foi melhor do que a de outras. A semente que eu estou plantando hoje é perfeita. É uma semente saudável, é uma ótima semente, e então não há nada de errado com a semente. Se você não tira nada disso, não é por causa da semente. É a condição do seu coração, de como você ouve. 4 tipos de solo, 4 tipos de corações. O primeiro coração foi um solo duro, estava tão duro que quando o agricultor, ele basicamente tinha um saco em volta do pescoço, estava cheio de sementes e ele estava jogando. É isso exatamente que eu estou fazendo, eu estou jogando-as. E é emocionante pensar que estamos aqui em Ohio, com algumas milhares de pessoas neste lugar, mas essa mensagem está sendo gravada e irá para todo mundo em mais de 100 idiomas diferentes. Então, pessoal, estamos semeando hoje, lançando sementes lá fora. Mas algumas pessoas vão passar em frente da televisão e dizer, oh, sim, outro extremista bíblico e apenas... É porque elas têm um problema no coração. Elas têm uma atitude. Algumas pessoas têm uma má atitude contra pessoas como eu e elas nem sabem que têm esta má atitude. É surpreendente as coisas que nós acreditamos e nós não sabemos por que acreditamos. Oh, alguém disse isso uma vez, então nós dissemos ok? Algumas sementes caíram nesse solo rochoso, algumas caíram entre espinhos, outras caíram no solo bom. Ele não deu mais explicações daquele momento à multidão, mas mais tarde Jesus levou seus discípulos em particular e disse, se vocês não conseguirem entender esta parábola, vocês não vão conseguir entender nenhuma outra parábola. Bom, para ser honesto, eu nunca realmente pensei sobre isso, como quando eu estava me preparando hoje, eu pensei, sabe, isso é muito importante. Ele está dizendo, olha, se você não entender isso,
Você não vai entender nenhuma outra parábola, então deixe-me tentar quebrar isso e ver por que Jesus disse isso. Primeiramente, as pessoas não entendem por que Jesus veio. Elas não entenderam. Ele veio trazer uma revolução. E uma revolução significa que as coisas serão reviradas e que alguém vai chegar e começar a fazer coisas que ninguém viu antes e que vai trazer grandes mudanças na sociedade. As pessoas entenderam mal o tipo de revolução que ele estava trazendo, gente. Eles queriam, agora ouçam, eles queriam e esperavam que ele se levantasse contra um governo injusto, estabelecendo um trono terrestre para si mesmo e governasse o mundo. Seus discípulos realmente pensaram que ele iria estabelecer um trono em algum lugar e que eles se tornariam seus homens importantes e que ele simplesmente daria ordens e consertaria tudo. Jesus anunciou no início do seu sermão, quer dizer, o seu ministério, o reino de Deus está aqui. Ele introduziu um tipo de reino muito diferente. Aliás, é um reino onde nós vivemos, no meio do mundo em que nós vivemos, e este é um tipo de reino que somente nós, os crentes em Jesus Cristo, podemos viver nele. É um tipo de reino secreto, que ninguém pode compreender a menos que seja um crente em Jesus. Nós entendemos, mas o mundo não entende isso. Amém? Eu acabei de fazer uma série de mensagens nas últimas 2 conferências sobre o reino secreto em que nós vivemos. Eu gosto de chamá-lo de reino invertido porque ele é totalmente oposto ao mundo. Se você quer mais, tem que dar do que você tem. Se você quer ser o primeiro, tem que estar disposto a ser o último. E se alguém leva vantagem sobre você e te trata injustamente, você não precisa desperdiçar a sua vida odiando. Você pode perdoar essas pessoas. Vamos lá, é melhor você se animar um pouco mais do que isso. Você sabia que as pessoas que não são salvas não têm outra opção a não ser odiar? E querer vingança, ficando cheios de amargura e deixando que isso as consuma e arruine suas vidas. Mas nós, os crentes, temos outra opção. Deus nos capacita. Ele nos capacita realmente a ter compaixão para com as pessoas que nos maltratam. E podemos falar como Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele queria que eles tivessem a melhor vida imaginável neste reino. Todo este reino, o reino secreto, é baseado em uma coisa: ouvir, compreender e então agir pela palavra de Deus. Eu já não sei mais como dizer às pessoas que sabem ou não sabem o quão poderosas são as palavras deste livro. Sabe, Mike estava compartilhando alguns testemunhos comigo hoje de algumas belas moças que estão aqui. Uma delas disse que havia sido abusada como eu fui. E que há muito disso naquela comunidade dominada por homens. E ela estava procurando ajuda e foi à biblioteca pública e encontrou um monte dos meus livros. E ela leu O Campo de Batalha da Mente. E a sua vida foi completamente transformada. E agora ela está pregando. E não é porque é o meu livro, isso não tem nada a ver comigo. É a palavra de Deus. Trata-se do poder da palavra de Deus.